ondas do mar. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom nos encontrarmos nesta segunda-feira para estarmos meditando o texto do Evangelho. Hoje a igreja celebra a exaltação da Santa Cruz. E a cruz aqui é apresentada não como sinal de simplesmente dor, sacrifício, mas é apresentado como um símbolo de salvação, de cura, libertação. E meditamos assim o texto do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 13 ao 17. E mostra especialmente dois momentos interessantes. Mas nós iremos meditar esse texto a partir das palavras antagônicas em que o texto nos apresenta. Por exemplo, o texto logo no início apresenta os verbos subir e descer. E aqui vale uma explicação. O subir aqui é apresentado como uma categoria divina, né? Somente Deus é aquele que subiu, porque ele veio do céu. Jesus Cristo. Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu, o Filho do Homem. Então, a dignidade do estar em cima é divina, é Deus que sobe, né? Que está no espaço superior. Depois, ele desce, ele tem o poder de descer. E o Filho do Homem, ele desce justamente com um propósito, salvar a humanidade. E aí ele vai dizer, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. E aí depois ele vai dizer, prosseguir o significado disto, trazendo a imagem da serpente que é elevada no deserto, e todo aquele que olhava para, que era picado pela serpente, olhava para a mesma serpente agora erguida, era curado. Só que aqui vale esta explicação. A cura que aquelas pessoas recebiam ao olhar para a serpente era uma cura temporária, né? Ou seja, aquelas pessoas, dentro do conceito de pecado, voltaram a pecar. Portanto, ali era uma cura temporária. E aí, Jesus vai dizer, da mesma forma em que Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Observem, no Antigo Testamento não fala a questão do crer. Eu vou olhar para aquela serpente, eu vou acreditar, crer que ela vai me curar do veneno que ela me colocou. Não, o autor não diz isto. Não se subentende isso. Apenas olhar para a serpente traria a cura. Aqui não. Vai dizer Jesus. Agora, quando o Filho do Homem for elevado na cruz, aquele que olhar, mas não basta olhar, e crer, olhar e crer, este terá agora não apenas a cura da sua enfermidade, mas agora terá a vida eterna. Uma grande diferença daquela imagem do Antigo Testamento de quem olhava para ela que recebia a cura física. Agora, quem olhar para Jesus levantado na cruz, esse terá não apenas a cura física, este terá a vida eterna. Mudou muito, né? O passo foi grande ao olhar para Jesus agora, em vez de olhar, aquele olhar da serpente era um tipo de olhar que alcançava cura física. O olhar para Jesus levantado, que deve acompanhar o crer, agora o resultado é a cura física e a vida eterna. Portanto, há um grande passo, a cruz apresentada por Jesus. Segunda e última parte do texto vem justamente aprofundar esse item que aparece agora nesta relação com Deus, que é justamente o crer. É preciso crer. E aqui vai aparecer novamente dois verbos antagônicos. O verbo que é justamente o verbo condenar e salvar. Mostrava-se no primeiro o subir e o descer. O subir, o estar em cima é uma posição divina. O descer é somente Deus que desce,
ele desce por uma causa, se fazer-se humano como nós, para, tornando-se humano como nós, nos fizéssemos divino como ele. E agora, vai dizer Jesus que aparece agora esse item do crer, e o crer aqui, diz Jesus, vai passar pelo seguinte caminho, quando ele diz: Deus amou tanto o mundo que envia o seu Filho unigênito. Para quê? Para que não morra todo aquele que nele crê. Aqueles que nele crê não mais experimentarão a morte, mas terá agora a vida eterna. Será salvo. Ou seja, o crer em Deus nos possibilitará a vida em plenitude, a salvação. E aí ele vai então dizer: mas todo aquele que nele crê tem a vida eterna. De fato, Deus não envia seu Filho ao mundo para condenar o mundo, como se pensava no passado. Deus envia o seu Filho para salvar. Condenar é simplesmente ter uma ideia obscura de Deus. Salvar é reconhecer em Jesus a filiação divina, é reconhecer em Jesus o Salvador da humanidade, esse Filho unigênito que veio para salvar, redimir a humanidade. E tudo isto passa por um símbolo, o símbolo da cruz. A cruz é justamente para João o trono de Deus. O trono geralmente é simbolizado, tem a simbologia de onde o rei dita suas normas. A norma geralmente de condenar os seus súditos. Aqui, o trono de Deus, que é a cruz, não é o lugar dele condenar, mas é de onde Jesus salva. Mudou o sentido do trono. O trono não é mais o lugar de condenar, como faziam os reis. O trono é sim agora o lugar de onde Deus salva. Caríssimos, abracemos esta cruz que salva. E olhemos para esta cruz não com o olhar simplesmente de quem contempla, mas olhemos com o olhar de quem crê. De quem vê nesta cruz um homem que se fez homem como nós e, se fazendo homem como nós, ele sendo Deus, pela cruz, nos fez participar da sua divindade. Eis a beleza da cruz apresentada por Jesus. Tenhamos um dia abençoado, cheio da sua presença, do seu amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não esqueça de dar o seu joinha, o seu like e de se inscrever neste canal se você ainda não é inscrito. E assim você será responsável pela disseminação, divulgação desta palavra a mais pessoas. Gratidão.